Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias e hoje a gente realiza um sonho, que é falar... Hoje temos um programa mais do que especial. É isso aí, cheguei no auge da minha carreira. Hoje a gente tem um programa pra lá de especial porque a gente vai falar do novo projeto da Ampere, chamado Portas Fechadas, que a gente fez com o Globoplay. E eu quis fazer esse programa porque eu sinto falta. Quando eu era moleque, eu via aqueles making-offs de cinema. Outro dia eu vi o do Império do Sol, do Steven Spielberg. Ele mandou uma equipe de documentaristas lá para cobrir como ele fez o filme. Aqui não vai ser isso, mas a gente vai conversar sobre como foi esse projeto. Você vai entender sobre tudo isso. A gente vai esmiuçar os bastidores de como foi produzir. E para falar disso, estão aqui comigo Alexandre Maron, você conhece, você confia, meu sócio na Ampere, meu parceiro criativo de longa data, jornalista, já fez muita coisa por aí. E eu gosto sempre de dizer que o Maron na Ampere, ele tem um papel muito importante, que é me lembrar que toda ideia que eu tenho tem que ter toda semana. A gente vai fazer, não sei o que, legal isso, mas toda semana você vai fazer, não dá. E também conosco aqui a apresentadora, idealizadora, criadora do projeto, uma grande bio que eu vou ler aqui, Letícia Toledo, jornalista especializada em negócios, que passou os últimos 10 anos cobrindo as maiores empresas do país. Primeiro foi repórter da revista Exame, depois no Infomoney, onde idealizou e criou o podcast Do Zero ao Topo, que apresentou durante 3 anos, entrevistando os principais empresários do país. A Letícia também foi editora de notícia dele, do LinkedIn, entre 2022 e agora 2024, e agora está aí global, carreira na Globo e tal. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Letícia. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Kers. Boa noite, Kers. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Alexandre Maron. Chique. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou a Letícia Toledo. Já segui o padrão. Bonito isso. Eu quero que vocês expliquem o que é o Portas Fechadas, mas eu vou dar o meu elevator pitch, que ganhou multidões, que é o True Crime do CNPJ. A gente investiga a morte, como morreram grandes empresas brasileiras. E na primeira temporada a gente falou da Varig. Mas o que é o Portas Fechadas? Para vocês não é nada disso? Qual a visão de vocês do Portas Fechadas? Rapaz, agora com esse pitch aí fica difícil. Mas pra mim é a chance de a gente... Hoje a gente no mercado tá muito falando de empresa, sempre tem o CEO falando, né, o fundador. Não, porque daí eu fui lá e fiz isso, fiz aquilo. E é a chance de a gente abordar as histórias de maneira mais clara e de maneira mais 360, né? Ouvindo vários atores, entendendo diferentes aspectos que realmente colaboraram. O que foi sorte, o que foi azar, Então eu acho que isso define bem. Eu acho que sempre tem esses processos, né? Eu lembro que, assim, a Lê tinha esse anseio. Eu quero falar dos fracassos. A gente aprende com os fracassos. Isso. Não é só desgraça. Acho que começa por aí. Eu tô aqui, eu sempre tenho que falar das histórias de sucesso e tal. Esse mercado é um mercado em que as pessoas estão sempre sob enorme tensão. Elas têm que se motivar pensando, eu vou conseguir. E aí, assim, quer dizer, quando vem a ideia... Eu quero falar sobre isso. Aí a gente tem o nosso processo de ficar quebrando a cabeça. Tipo assim, legal. Começamos por aí. Acho que isso aqui é forte o suficiente pra gente desenvolver. E aí que eu falo que começa aquela coisa do desenvolvimento. Que é assim, tá bom, e agora? O que a gente faz com essa ideia? Mas foi... Eu devia até ter pesquisado quando foi. Eu fui lá almoçar com eles no LinkedIn. E ela tem umas ideias aqui que eu quero fazer. Porque, aí vamos voltar no tempo. A Letícia trabalhou com a gente no Saga Magalu, quando ela era do Infomoney. Tinha o Do Zero ao Topo, onde ela entrevistava CEOs, startupeiros e unicórnios brasileiros. E aí o Infomoney falou assim, queremos fazer uma série especial dentro do Zero ao Topo para contar a história do Magazine Luiza. Isso 2020, 2021. E aí chamou a Ampere, a gente nunca fez isso, vamos chamar a Ampere pra gente fazer, que é outra coisa que eu também gosto de falar, a Ampere se orgulha de fazer podcast com os outros, de contar histórias com os outros. E aí a gente fez, foi um sucesso, acho que o Saga Magalu vai ser muito citado aqui, foi super legal trabalhar com a Letícia, com a galera lá. Aí fomos almoçar e ela veio, novas ideias e tal.
E ela não usou essas palavras, mas ela basicamente falou: eu quero fazer agora do topo ao zero. Eu quero. Porque tem uma coisa de viés de sobrevivente que a gente não só conta as histórias das empresas que deram certo, que nem você estava falando, como quando as empresas dão errado, aí elas são jogadas para debaixo do tapete e a gente não fala elas mais. Vão pro noticiário, né? Que foi o que aconteceu. Em geral, elas vão pro noticiário e deu errado. E é um processo longo que você vai perdendo ele de vista. Então, assim, quando você... E isso acontece com qualquer boa reportagem, que é assim, quando você... O legal de olhar para trás, qual que já aconteceu agora com um pouco mais de fôlego, mais de tempo, é você revisitar um fato que foi noticiado em pedaços ao longo de anos, né? A Varig demorou anos definhando e tal, e um dia, de repente, acabou a Varig, né? Então, o legal... Assim, foi uma sensação que eu tive, tipo assim, nossa, demorou tanto que, né, pra mim foi olhando lá de fora, pum, acabou. Isso. Então, assim, a gente como jornalista, quando a gente volta para essas histórias que aconteceram 20 anos atrás, a gente tem uma perspectiva, as pessoas falam coisas que elas não falariam na época. Tem também, claro, o lado ruim, que as pessoas esquecem das coisas, que as pessoas inventam coisas sem querer, às vezes, e tal. Elas criam memória sem querer, porque elas contam a mesma história tantas vezes e tal. Mas, assim, dá para fazer uma boa reconstrução factual. Você usa pesquisa, claro, né? Essas histórias foram amplamente cobertas, só que é muito legal porque a cobertura do dia a dia, ela é cheia de distorções, ela é cheia de correria, ela é cheia de pequenos erros que vão se acumulando e são repetidos por um e por outro. Então você tem a oportunidade de voltar e encontrar as contradições e tal. E também, claro, né? Como engenheiro de obra pronta, você já sabe o final. Mas mais ou menos, porque teve coisa como um processo que a Varig estava movendo contra o governo que só se resolveu, tipo, durante... enfim, a Varig ainda existe como CNPJ, né? Tem, sei lá, um funcionário que vocês entrevistaram lá no Rio e tal. Mas é isso, essa análise de o que dá pra gente aprender... A história pela história, a história pela curiosidade, a história pelas pessoas, mas a gente tentou dar isso de traçar o que dá para aprender ou o que foi só obra do acaso da história. E que é isso, né? Até quando a gente foi analisar as notícias ali dos jornais em 2005, 2006, era... Todos os dias tinha uma notícia nova da Varig. Então parecia que todo momento ia acabar, né? Acabou ou não acabou? A decisão tal do juiz tal. É aquela coisa de crime, né? De que vai se desdobrando e não sei quem foi preso e foi solto. Que até isso teve, né? Assim. Então você fica assim, meu Deus, e agora? Agora vai acabar, agora não acaba. E aí uma empresa compra e depois aí ela vende para uma outra empresa. E aí era um jogo combinado para você ter vendido. E aí os sócios que compraram brigam, né? Assim, tipo, não, mas você comprou pra fazer isso, não, comprou pra fazer aquilo. E aí vende por um preço muito mais caro pra outra companhia. Aí a outra companhia fala, não, é porque eles investiram. Aí depois vai descobrir que não investiram nada, eles estavam mentindo no balanço. Então, assim, vai se desdobrando quando você tá na cobertura ali jornalística do dia a dia, é muito difícil, né? Quem tava acompanhando entender o que tava acontecendo. Você então agora não tem acesso a documentos que anos depois ficam acessíveis. Você não sabe nem onde eles estão e tal. Quando passa o tempo, você tem toda essa oportunidade. Então, assim, esse aspecto do cold case, né, do caso fechado, que você volta nele e vai reabrir, vai olhar os autos e vai olhar um monte de coisa, ele é muito legal, assim, para você contar uma boa história. Sim, inclusive outra coisa que aconteceu durante o desenvolvimento da série, eu quero passar como que a gente fez o processo e tal, mas em algum momento a gente meio que vocês decidiram na sala de roteiro que a gente ia fazer uma história cronológica da Varig para entender, e nem sempre isso não precisa ser assim, a gente poderia ter organizado os episódios de outro jeito, mas a gente falou, não, faz sentido ser uma biografia. E aí, enquanto a gente estava levantando material, o Gui Pinheiro, que eu sempre falo nos créditos, o terceiro sócio da Ampere, nosso produtor, estava ouvindo o Rádio Novela Apresenta e tinha um cara falando assim, o fundador da Varig, o Otto Maier, tinha ligações com o nazismo. Aí, parem as prensas! Como assim? É verdade? Não é verdade? Vai ter que ouvir para saber. Mas é isso, entra um fato novo em 2023, 2024. Rádio Novela, um beijo para vocês. Beijo, geniais. E então, isso, apesar de ter tudo isso, você falou, 20 anos depois, não sei o que tal...
É uma história até porque é uma empresa que, fala um chavão, faz parte da história do Brasil, principalmente para eu, a Lei e a Ana, que moramos praticamente a vida toda, a infância na Ilha do Governador, que é o bairro que tem o Aeroporto Internacional do Rio, a base do Galeão, o clube dos funcionários da Varig, tinha muito funcionário da Varig que morava. Nossos amigos eram funcionários da Varig, primo, enfim, a gente conhecia várias pessoas, parentes de personagens que aparecem na história, por acaso e tal, enfim. E tinha uma ligação, a Varig tem essa ligação emocional com o Brasil, uma coisa que a Letícia fala, acho que logo no início do primeiro episódio. As agências da Varig eram embaixadas não oficiais do Brasil pelo mundo, porque tinha Varig em tudo que é lugar e tal. Mas a Letícia, como jovem da mesa aqui, como é que é a sua ligação com a Varig? Como é que era? Você chegou a ter essa conexão emocional com a Varig? Zero, eu lembrava, eu sempre gostei de propaganda, né? Então eu lembrava assim, Varig, 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 só de escutar o sloganzinho, assim, Cruzeiro, mas era pequeno. Cruzeiro. A gente é da época do Cruzeiro. Não, eu era criança, então assim, é a única lembrança que eu tenho. E aí, tipo, Varig, beleza, Varig. Uma grande companhia aérea, todo mundo tem saudade. Era essa conexão que eu sabia, todo mundo tem saudade e teve muita treta no final. Assim, é isso que eu sei sobre Varig. Saudade e tretas, beleza. E aí, como é que a gente conta essa história, né? E descobri até que o primeiro voo foi por causa da Varig, que foi por causa do jovem. Tem toda uma questão, tem uma aventura, né, envolvida desde o começo. Aí tem estratégia de negócio, aí tem o paizão da Varig, tem assim... Tem toda uma questão que foi isso que você mencionou, que levou a gente a decidir contar a história dela de uma maneira cronológica, por entender também que a gente precisava, para chegar nos destroços no final, até assim, por que a Varig é tão querida na década de, né, nos anos 2000, e por que tanta gente acha que a Varig nunca ia falir? Teve um momento que caiu a tua ficha disso de querida, nas entrevistas, que caramba, essa empresa realmente, ou meio que logo que você começou a pesquisar já sacou que era? Eu já sabia, assim, meio que assim, porque acho que meio que de fora já tinha essa visão de que era uma coisa muito, meio que ser patriota, assim, né? Ser patriota é você ser variguiano. Mas claro, assustou, assim, quando eu fui pra Porto Alegre e entender a importância lá, que tem gente, né, até hoje vivendo disso, né? Gente que pegou um avião, fez uma vaquinha para comprar um avião num leilão, porque tem que preservar a memória da Varig. Gente que até hoje se reúne em um bairro, lá em um determinado bairro, para celebrar a memória da Varig. Então, assim, por que isso? E aí você indo para as origens da empresa, para o segundo presidente da empresa, né, ali, lá na década de 30, 40, que você realmente entende. Então, vem de muito antes, né? A gente acha que é porque a Varig dava benefícios aos funcionários e tal, mas é uma energia que se perpetuou ali na empresa, que começou com um paizão lá atrás. Isso acho que é muito interessante. Contei toda essa ligação com a Varig, amigos que trabalhavam lá, etc, etc. Mas várias coisas... Por um lado, eu tinha um processo meio de surpresa, assim, de... vocês não sabiam disso, o nome Rubem Berta. O nome Rubem Berta, quem é da nossa geração e morou na Ilha do Governador, Rubem Berta é o nome da Varig. Para muita gente é o fundador da Varig. Aliás, boa lembrança. Para mim, ele era o fundador da Varig, de tão importante que esse cara é. Por outro lado... Ele é quase, né? Ele é só o primeiro funcionário, então... Isso. Mas por outro lado, até coisa assim... A Varig... Os funcionários eram donos da Varig. Era uma associação de funcionários. Então não era uma empresa que precisava dar lucro para os acionistas. Tinha acionistas, ao longo do tempo vai mudando e tal. Então fui descobrindo coisas legais sobre a história da Varig. Mas aí vamos lá. Vamos passar o processo. Porque... Comparando com isso aqui, que a gente sentar nessa mesa de madeira com essa televisão no fundo e só conversar, a gente demorou aí mais de um ano para fazer isso. Quero que vocês contem, a gente define, depois de algumas reuniões com a Globo, a gente define que é a Varig, o tema da primeira temporada, tinha outras empresas. Que não falta empresa, né, gente? É empresa que tem história de empresa icônica que quebrou, a gente tem várias. Temos várias aí, mas aí beleza. A gente sentou, vai ser a Varig... Qual é o próximo passo? A gente forma uma equipe, o Ale é o chefe da sala de roteiro, a gente traz o Caio César para ser roteirista e a Ju Granger para fazer pesquisa. Como é que se
divide esse trabalho? Qual o processo? Quais as... Ou só sai com o microfone na rua gravando e entrevistando e depois junta? Assim, enfim, produções diferentes têm recursos diferentes e tempos diferentes para acontecer, né? Mas eu começo fazendo uma primeira grande pesquisa, que ela é bem mais superficial. Quer deixar o Alexandre Maron feliz, falar, fazer uma grande pesquisa ele. E aí, não, porque assim, você já vai, claro que, e aí com a experiência a gente sabe disso, tipo assim, isso aqui, cara, é só o início mesmo, assim, tipo, e aliás a parte legal da história é quando você começa a pesquisar e vão aparecendo outras histórias interessantes no meio do caminho, mas por exemplo, com um pouquinho, com uma pesquisa razoável, você a história já começa a se formar na sua cabeça. É um alemão que veio para o Brasil depois da Primeira Guerra e tal, não sei o quê. E do nada arruma dinheiro para abrir uma companhia aérea. Então, você vai brincando com as coisas. E aí, eu tenho um processo de escrever em camadas. Se eu faço uma coisa mais curta, aí eu volto nela um dia depois e escrevo um pouco mais, vou aumentando e tal, porque eu gosto de olhar para o todo. Então, por exemplo, sei lá, quando você olha para o todo, e aí começa a aparecer uns padrões muito, muito claros, assim. Porque, assim, a gente sabe que os últimos voos da Varig vão acontecer em 2006, da Varig como a gente conhece, né? Aí você olha e fala assim, 2006... 1906, exatamente 100 anos depois do primeiro voo do Santos Dumont, por exemplo. Aí você começa a achar ali pontos interessantes, paralelos interessantes e tal, não sei o quê. Então eu lembro que uma das primeiras coisas que eu pensei foi assim, eu queria começar no último voo, que a gente não conseguia achar o último voo oficial da Varig. Porque tava tão caótico que ninguém sabia. As pessoas não sabiam tal. Aí a gente ficou procurando assim, tá legal, vamos procurar o último voo. Até porque tem um outro episódio que a gente abre com o comandante sentado no cockpit, pronto para decolar, e batem na porta e fala, e em Paris, né? Esse avião foi confiscado, então o nível de causa era devolve, dá a chave. Isso tipo 3 anos antes da Varig fechar. Isso. A gente só realmente concretizou a ideia de começar com o último voo, era o último voo para Frankfurt, bem perto do fim. O último voo e depois pular para o primeiro voo, a gente não sabia se a gente ia conseguir fazer essa cena, por exemplo. A gente não sabia se a gente ia conseguir ter alguém do último voo e tal, não sei o quê. Então, você vai formando em camadas, você vai montando a história. Então, eu gosto de fazer assim. Eu sempre gosto de construir uma timeline. Aí, obviamente, timeline tem que ser cronológica, né? Eu gosto de fazer uma timeline de tudo que a gente sabe sobre aquele negócio. Cara, começa com a data do nascimento do Otto Maier e vai chegando até e chega até o dia tal e lá. Então eu gosto de ir fazendo uma timeline. Essa timeline ela é mega útil. Sei lá, daqui a pouco a gente já faz com software que mas assim, eu faço no Word mesmo, eu não gosto de fazer no Excel, por exemplo. A Letícia faz no post-it. Na parede inteira vai eu fazia muito isso, hoje em dia não, porque eu não tenho parede nesse momento na minha casa pra fazer isso. No Saga Magalu a gente foi um projeto inclusive feito durante o lockdown. A primeira vez que as pessoas se encontraram foi no happy hour de lançamento do projeto. Cada projeto na Ampere a gente monta a equipe de um jeito, de acordo com a necessidade do cliente e tal. Aí nesse o roteiro era por conta do Infomani e a gente ajudava, participava das reuniões, era mais da produção pra frente. E aí, um dia, aí a gente tava, e aí? Como é que vai começar? Como é que vai organizar cada episódio? Não sei o que, não sei lá. Aí um dia a Letícia fala, galera, eu mapeei tudo. Aí parecia CSI, assim, barbantinhos vermelhos na parede. Ela, pelo menos na minha memória, ela virou a webcam, assim. E a parede tava cheia de post-it, linhas e não sei o que lá. Aí eu e Gui falamos assim, essa sabe o que tá fazendo e tal, e foi meio que essa relação começou nesse dia. Que eu tinha zero ideia do que eu tava fazendo. Eu falei assim, cara, como é que eu organizo, né? Como é que eu organizo 70 anos de história? Eu não tenho um documento de Word, eu não vou saber isso. Como é que eu vou saber o que importa, o que não importa, onde eu posso encaixar tal coisa, em qual episódio? Aí eu formei a timeline na parede, aí depois eu fui reajustando os post-its. Isso aqui é sobre gestão? Isso. Mas começa em tal, mas em tal momento é mais legal pra tratar. Mas tem uma galera que acha que
sentar na frente do Word e já escrever o roteiro. Era uma vez uma de empresa. jeito nenhum. Aliás, o roteiro é um negócio que a gente demora meses pra começar a escrever. Porque assim, então assim, fazemos a timeline, aí a gente faz uma lista de personagens, as coisas vão se juntando, entendeu? Eu faço timeline, na timeline os personagens vão aparecendo da timeline, porque a gente vai mexendo nela o tempo. Eu gosto da história do documento com uma linha do tempo, porque, enfim, você dá uma busca e acha. Eu faço o tempo todo, tipo assim, tal coisa, não sei o quê, porque no início, e é um processo interessante, assim, geralmente no início, eu sou a pessoa que mais sabe sobre o projeto, que eu tô olhando tudo. À medida que o tempo vai passando, é claro, assim, no caso nem todo projeto é assim, mas no caso a Letícia vai se tornando a pessoa que mais sabe do projeto, porque daqui a pouco, tipo assim, ela foi viajar para fazer a entrevista tal, não sei o quê, e eu começo a receber os áudios e ouvir os áudios e ler as transcrições e tal, não sei o quê. Então, assim, eu vou começando a ter uma visão um pouco menos detalhada de algumas coisas e tal, mas em geral eu gosto dessa coisa de que eu faço, de que a gente constrói um documento que é uma linha do tempo. E qualquer coisa que aparece, eu falo assim, a gente está sendo esse personagem aonde? E aí, claro, tem padrões para escrever essa timeline, então a gente vai meio que combina, muda de um projeto para outro e tal. A gente faz a timeline, a gente faz os personagens que a gente acha importante, isso vai mudando o tempo todo, joga personagem fora, mantém personagem, tira, volta. Quem, por exemplo, vocês falaram, precisava arrumar alguém que estava nesse último voo. Aí é o quê? A Ju que liga e acha, joga assim, na mão dela, ela corre atrás e grava. No caso, assim, na fase inicial, que a Ju foi fazendo a pesquisa, quer dizer, a gente chega e fala assim, Ju, a gente precisa, assim, o que tem de livro? O que tem não sei o quê? Então assim, todo mundo se ajuda. Tem esse livro aqui, temos livros sobre o assunto, temos monografias sobre o assunto, temos documentários sobre o assunto. Então a gente tenta juntar tudo que a gente acha sobre o assunto. E aí, momento primeiro de vários enaltecer Globoplay, como a gente está fazendo esse projeto com a Globo, liga para o Centro de Pesquisa da Globo e fala, eu quero o noticiário do 11 de setembro. Aí eles têm lá e pegam e eles ajudam a gente. Então facilitou muito esse trabalho. Mas você está falando de timeline? Na paralela tinha uma outra timeline que é o caderninho do seu Guilherme Pinheiro. Então ele tinha o cronograma, pra gente entrar no ar no dia tal, a gente precisa cumprir esses passos. Em que momento se vira e fala assim, legal, mapeamos os personagens, já entramos em contato, hora de botar o pé na estrada e ir entrevistar pessoas, e aí já o gancho é para onde viajamos, para onde Letícia e equipe viajou para... Em que momento fala assim, não, é hora de ir pra rua, como é que funciona? A gente pensou junto sobre isso, né, Lê? Porque assim... E a gente foi justamente cronologicamente, já que a gente escolheu que a história cronológica, contada de maneira cronológica, parece fazer sentido, então vamos começar do começo. Vamos começar, assim, a gente tem a pesquisa, a gente sabe que ela foi fundada lá em Porto Alegre, então vamos até lá e vamos entrevistar as pessoas que tiveram contato com o fundador, com o Rubem Beta, que foi, né, o grande CEO da empresa, enfim. Então vamos entrevistar essas pessoas. E aí a gente vai até chegar no final mesmo. Então até a apuração foi feita muito de ordem cronológica, na medida do possível. Não, e por exemplo, a gente sabia que a gente queria ir para Porto Alegre. Aí a gente falou assim, quanto tempo a gente vai ficar em Porto Alegre? 1 semana? 10 dias? A gente não sabia quanto tempo. Mas a gente sabia que, por exemplo, sei lá, a gente vai ter que ir para Porto Alegre, certamente tem que ir para o Rio, tem coisa aqui em São Paulo, a gente tem que saber para onde é que a gente ia. Mas ela sabia que ela em Porto Alegre ia ter muitas entrevistas. Então, por exemplo, foi quando ela vai com a produtora, com a Ana, e com o técnico de som. Isso que eu ia perguntar, até pra gente fazer um comparativo com, por exemplo, se fosse um documentário em vídeo. Quem foi para Porto Alegre? A gigante equipe, qual foi? A grande equipe eu, né, para fazer as entrevistas. A Ana, nossa produtora, que é quem organizou. Diretora desse programa. Né, maravilhosamente bem a agenda de quantos a gente ia conseguir entrevistar por dia e tal. E o Bruno, que é o técnico de som, que foi para garantir que o áudio tá 100% ali.
as entrevistas em qualquer lugar, né? No estúdio. Exatamente. Eu considero uma coisa boa de fazer em áudio, que você vai literalmente na casa da pessoa, na sala da pessoa, e não tem que ficar, agora vamos botar a luz, qual ângulo, muda esse vaso de lugar, você senta lá e a pessoa... E acho que o interessante de ir até a casa das pessoas, né? O Gui, ele queria garantir o áudio, às vezes ele falava, não, vamos fazer no estúdio. Falava, Gui, vamos na casa das pessoas. Eu sei, a qualidade às vezes não vai ficar... Na entrevista com o Panda Betting, tem uma hora que eu tava ouvindo hoje, você ouve os passarinhos cantando, mas, pô, é legal. E ao mesmo tempo, você, assim, descobre coisas, né? Que nem uma das entrevistas que a gente fez com o neto do Beta, e você pergunta, mas o que é aquele objeto ali? Que tem umas coisas assim, meio bizarro, né? na sua parede. E aí, de repente, você vai descobrir que aquilo está relacionado com a história da Varig, com o fato de o Rubem Beta presidir a Varig, assim. Então, umas coisas assim que você fala, caramba... E assim, a história é crucial, porque a gente olha para a hélice, uma hélice quebrada na parede... Fica olhando para aquele negócio, ele fala, eu vou contar a história séria. É uma história importantíssima. É uma história importantíssima. É a hélice do avião. E que você não ia descobrir se estivesse no estúdio com o cara, ele não ia contar essa história. Porque assim, não tem problema. E ao mesmo tempo a gente entrevistou a vida acontecendo. Várias pessoas por Zoom, por videoconferência, porque era o que dava pra fazer, a pessoa, não sei o quê. E aí você vai ver o programa, você vai ver que a internet da pessoa lá não era tão boa, então o som dá uma zoada, enfim, tinha um eco no fundo e faz parte, a gente dá um tratamento no som. Como é que funciona essa história da tradição oral, de falar, inclusive dessa coisa de... Por exemplo, a gente vai entrevistar uma pessoa. E pessoas, quando são entrevistadas, que nem a gente está fazendo aqui, dão voltas, né? E lembram, lembrei, não sei qual e tal. Só que você acabou de falar, eu concordo, a gente valoriza as histórias pessoais. Podia ser a Letícia, literalmente a biografia, né? Lendo aquele roteiro. Como é o equilíbrio, Letícia, entre... É mais prático eu simplesmente ler a história da Varig e inserir as pessoas e aqui eu vou resumir o que a pessoa falou. Como é que funciona esse... Qual o ponto de equilíbrio ideal desse tipo de coisa? E aí é uma dificuldade porque entra muitas vezes também o tom que a pessoa usa, né? O quanto ela consegue contar a história com a voz mais tranquila e você sente que ela o ouvinte vai dormir ou não. Ela é uma pessoa enérgica que conta assim, não sei o quê. Então até isso você tem que ter em mente. Eu acho que o que ajuda é o fato de a gente estar todo mundo muito junto ali, envolvido. Então eu ia fazer as entrevistas, eu já voltava na reunião aí com o roteirista em si, com o Caio e com o Maron, que é a segunda parte depois da pesquisa. Aí as reuniões passaram a ser mais eu, Caio e Maron. A segunda parte que é depois de eu ir pra rua, né? Então, assim, fui pra rua entrevistar as pessoas, aí volta, aí fala assim, não, essa semana eu entrevistei fulano de tal, esse fulano de tal. E ele fala muito bem dessa passagem aqui. Então, quando você tá fresco na memória, e aí você vai contando pra pessoa, e aí você já deixa isso na cabeça do Maron e do Caio, de que, legal, a tal pessoa fala muito bem essa história tem que estar lá. A tal história, fulano contou, você já vai dando feedback. Fulano contou de maneira meio enrolada, eu acho que a gente precisa detalhar, ou a gente precisa... E aí isso deixa mais fácil depois na construção, porque aí você já vai prevendo, enquanto tá escrevendo o Caio e o Maron, né, que vai juntando todo mundo, aí você já lembra, fulano, essa parte que ele falou bem. Então já prevê aqui que vai entrar um trechozinho dele falando. Não, essa parte aqui ele deu uma embolada, ou vixe, vai ter que ouvir outra pessoa. E aí você consegue já ir mesclando. E aí às vezes tem o último, né, no fim, que você vai ouvir a pessoa contando, você fala, putz, o ritmo não tá bom. E aí, né, já na edição em si muda, grava uma parte da Letícia contando, ou não, né, deixa tudo na voz dele, então. A gente levantou um dado aí que o pessoal de comunicação da Globo pediu. A gente teve quase 100 horas de material gravado entre viagens e Zoom e etc., para depois virar o quê? 6, 7 horas? Quanto deu de... Dá umas 7 horas, né? Dá umas 7 horas de podcast, né? Então 80, são 85, 86, assim, quase 100, porque ainda tem umas outras também que a gente nem gravou, que eu apurei em off, né? Que aquelas coisas assim, mas que você conversa com a pessoa durante 2 horas ali, enfim. Mas é isso. E aí você tem o desafio de transformar só em 7 horas, né? E aí a gente... Beleza. Eu vou fazer aspinhas com a mão aqui, porque não é 100% verdade. A gente
fechou o roteiro, entre aspas, que como já falei, até ontem a gente podia mexer roteiro, entra no estúdio e começa a gravar as suas locuções. Dá uma noção, Letícia, pra galera, cada episódio tem, arredondando 1 hora, entre as entrevistas, os efeitos sonoros, não sei o quê. Mas qual é a proporção de tempo? Para gerar 1 hora de programa, quanto tempo a gente ficava no estúdio gravando? E é engraçado que varia também, né? Porque no primeiro episódio eu tava enferrujada. Eu fazia podcast desde 2022? 2022, é isso. E aí, a gente tá em 2024? Não, desde 2021, nem lembro mais, é isso. Não fazia tanto podcast há tanto tempo. Ainda mais o narrado, porque o Saga Magalu a gente fez em 2021. Então, desde 2021 não narrava em áudio. E aí, graças a Deus, existe Cris Dias, é isso, dirigindo lá cada frase minha. Não, faz assim, faz assado. Putz, coloca uma entonação XY. Então, o primeiro episódio, que eu acho que tem 1 hora, a gente demorou 3h30 pra gravar, uma coisa assim. É porque você tá achando o tom, né? Isso, a gente ficou achando o tom também. Fala desse jeito, fala daquele jeito e tal. E nos últimos foi um pouco mais prático, assim, 2 horas. 1 hora, 2h30, gravando pra gerar 1 hora de... Porque, até conectando com o que eu perguntei do texto falado, por mais que a gente, enquanto está escrevendo o roteiro, está preocupado, então quando eu escrevo o roteiro, uma coisa que eu me pergunto muito é: alguém fala assim? Então eu brinquei que ia ter um cartaz na sala de roteiro da Ampere que é como é que é proibido ênclise, né? Agora eu preciso inventar uma ênclise aqui para dar o roteiro, mas fez-se o não sei o que lá. Não, ninguém fala desse jeito. Se fez, apesar de estar gramaticalmente errado, ninguém fala desse jeito. Mas eu ficava com o computador no colo. Não, peraí, vou mexer nessa frase aqui. Às vezes era uma frase até grande demais, que podia ter ficado mais curta. A gente ficava, então, não era só a Letícia errando por 2 horas. A gente ficava ali, ao vivo. Porque você claro. Sente na hora que sai da boca, você escuta e fala: cara, não sou natural esse negócio. Você começa a entender o ritmo, a cadência das pessoas. A pessoa aliás, tinha que falar em fôlego, frase tão grande que acabava o ar da Letícia. A gente, vamos... E é o valor maravilhoso da direção. Porque... tudo que você faz sozinho, podcast é um negócio que, assim, a gente hoje em dia tem estruturas mais profissionais, então, assim, em geral, são projetos que você às vezes faz de 1 pessoa, 2 pessoas gravando e tal. Então, assim, o valor de ter uma pessoa te ouvindo, às vezes, quando a gente faz com uma marca, você fala assim: gente, precisa ter um diretor, precisa ter alguém ouvindo o que está acontecendo de verdade. Não é ouvindo e vendo o celular, joguinho, não. É realmente ouvindo o que está acontecendo para dizer assim: não, faz isso, vamos fazer isso de outro jeito e tal, não sei o quê. Ou então, putz, isso não tá claro, não tô entendendo o que vocês estão falando e tal, não sei o quê. E mesmo assim passa coisa e tal. Mas depois que você meio que acha o caminho no primeiro episódio, você vai só refinando esse processo nos episódios seguintes. Mas é bom você falar isso porque é um loop, né? Esse você falou, escreve seu roteiro, entra no estúdio, a gente inclusive gravou várias coisas aqui nessa mesa. Aí manda pra Jéssica Correia, que você escuta também nos créditos do Bônus de Internet. Ela monta sem efeito sonoro, sem trilha sonora, sem nada. Ela monta Letícia entrevistado. A gente ouve, eu, você, Letícia, todo mundo bota comentários. Aí algumas coisas se resolvem na edição, para outras coisas, tipo Vingadores. Agora o elenco de Vingadores voltou para gravar novas cenas. A gente volta para cá, regrava com a preocupação de não regravar só a mesma frase, tem que regravar o pedaço inteiro para a energia, o ritmo e até a garganta no dia. Aí vai pra Globo, aí a Globo dá os comentários, aí volta, aí vai pro Nicolas Rabinovich, que vai, aí sim, masterizar o som tipo graves, agudos e tal, botar efeitos sonoros, botar barulhinho de passos andando e aviões e não sei o quê. E também é o momento agora de enaltecer a trilha sonora do Nico e do João Rodrigues, sucesso do verão. Aguarde aí, liga pro seu bloquinho de carnaval. Eu vou até abrir aqui no meu telefone, depois na edição eu vou botar... Mandei o link mais novo aí com a porta fechada no final. A diretora mandou o link aqui. E eu vou botar aqui no play só no microfonezinho pra gente... Você que tá vendo em vídeo, você vê a gente dançando o baião aqui.
mas depois eu vou botar na edição. Estou viciada. Essa é a minha parte preferida, bate. E essa trilha, ela é maravilhosa também porque a gente ficava ouvindo muito. E ainda bem que tem essa trilha, porque a gente saía dançando, assim, ouvindo, eu ouvi 1h30 de corte, eu levantava dando uma dançadinha e tal. Mas até nisso, a hora que entra essa música, a hora que entra, a gente usa muito a trilha pra mudar o tom, que vocês falaram, agora vamos... Tipo, não é nem mudar o tom, às vezes só mudar de assunto. Agora a gente, inclusive no roteiro, botava fim do capítulo. Então o Nico já sabia, que eu tenho que botar uma musiquinha, uma viradinha, um não sei o quê. Não, a própria trilha, quando a trilha chega, né, geralmente o compositor ele vai fazer assim, a música de abertura... A música, a gente vê aqui no YouTubeismo é o intro e o outro, né? Tem a música de abertura, a música de saída e tal. Mas a gente pede também pro compositor, de novo, assim, você pode... Tem maneiras de fazer. Tem gente que você pode usar uma trilha branca, né? Que você baixa lá de um site e usa. Que é a abertura do Bônus da Internet, é uma dessas. Isso aqui não tem problema nenhum. Aí você vai usando musiquinhas e enfiando. Aí você pode ter, por exemplo, pedir para um compositor fazer uma caixa de ferramentas para você, que é o quê? Essas músicas básicas. E, por exemplo, a gente foi falando, Nico, a gente precisa, assim, tem momentos que são momentos... o meu exemplo para isso é quando a gente está contando a história do primeiro voo da Varig. Cara, esse é um momento aventureiro, Steven Spielberg e tal. Então a gente precisa de ter esse momento. Até porque eu acho que isso vai acontecer em várias histórias que a gente contar, né? Sempre tem um momento em que a empresa surge e que tudo tá dando certo, né? As coisas incríveis. Alguém descobre uma sacada e faz, acontece e tal, não sei o quê. Então, tipo, a gente precisa disso. Agora, também a gente precisa desse momento em que a gente tá meio que assim, proceduralmente, que a gente inventa essa palavra e tal, de uma forma muito metódica, a gente tá contando uma série de coisas, a gente tá tentando... Isso tem um ritmo, uma cadência e tal. E tem, por exemplo, momentos mais tristes ou mais duros, porque a gente sabe, a história da vida de várias pessoas. Tem gente que vai morrer na história. Então ele vai meio que criando esses segmentos. Sei lá, o Boa Noite Internet, por exemplo, ele não tem uma trilha original, mas ele tem uma linha musical, ele tem um tom que vai... Não sabia disso, é o que eu abro lá... Não, brincadeira. Que vai transparecendo, assim, você sabe que a música cabe ali, que faz parte da maneira como o Boa Noite Internet... Claro, também tem diferente, o programa de entrevista e o programa de ensaio, como é que é? Blá, 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 do Cris Dias. De palestrinha. Mas assim, ele vai criando esse padrão. Então isso aí já vira uma coisa assim, que tem a ver com a produção musical, digamos assim, tipo... que é a Jéssica que faz, né, hoje em dia. No aniversário do Joaquim, eu tive que ficar aturando quem foi Joca elogiando o trabalho musical da Jéssica. Falei, ai meu Deus, só tem que passar por isso. Não, brincadeira, a Jéssica manda benzaço. Mas é importante, acho que eu, defendendo o lado do Cris, no começo porque tá na sua cabeça, né? Então os primeiros, você do Zero ao Topo no começo, eu escolhi a trilha de cada episódio, assim. Esse aqui vai ser assim. E sinalizava, né? Então não botava a mão na massa da edição ali, mas eu sinalizava, ó, essa música vai entrar em tal trecho, essa música vai entrar. Então eu tinha que fazer toda a decupagem para ter um roteiro, por mais que fosse um mesa cast. Sim. Pra dizer em qual música, até entenderem, né? O editor em si entender. Então é assim o estilo do programa e é assim que vai funcionar. No geral, a gente já sabe, se entende, né? Já sabe, ela tem liberdade e tal. E a mesma coisa acontece no Fofoca na Calçada, que ela também sonoriza, bota os efeitos sonoros. E hoje em dia a Leila mal dá feedback pra ela, já vai, bota lá, gargalhada, o meme, não sei o que, ou a Fazenda. E a gente tava zoando ela ontem, porque ela é cronicamente online, ela sabe todos os... Então rola isso, mas é importante. A gente já falou várias vezes aqui que o importante dessa jornada, desse podcast, do que a gente tenta falar são as pessoas, né?
O Ali até usou, como é que é a expressão procedural? A gente estava aqui no CSI, na cena do crime, mostrando como é feito, como edita e tal, mas eu quero que a Letícia conte alguns personagens que ela achou legais, e uma coisa até, a gente já mencionou 80, mais de 80 horas de gravação, quase 100, meio, imagino que seja uma dor de caramba. Eu entrevistei essa pessoa, despejou a vida dela aqui e não deu, porque o programa tem, das 100 horas tem que escolher, sei lá, 4 horas de entrevistas para ir pro ar. Então, quais personagens legais você encontrou pelas viagens? Eu acho que você tem a questão emocional, né? Aqueles que estavam... Um deles que eu consigo citar é o biógrafo do Rubem Beta, que ele fez 90 anos, o Mário de Albuquerque. Então, é um senhorzinho de 90 anos, mas que chegou, a gente foi fazer a entrevista com ele numa pizzaria temática de Varig. Então, eu estava sentada numa poltrona da Varig, com uma série de documentos que ele abria, assim, ele lembrava, ele falava, vou te contar tal história. E assim, a entrevista não conseguiu nem ser linear, né? Porque assim, eu vou deixar primeiro ele falar as histórias que ele tem pra contar, porque pode trazer coisa diferente. E realmente, assim, ele contando de como ele conheceu o Otto Maier, como é que foi o primeiro contato dele com o fundador da Varig, né? Esse jovem que aos 27 anos, saído da Alemanha, veio pra cá. Então, assim, ele tem umas histórias que não estão nem na biografia do Rubem Beta, porque não cabia. E assim, é uma riqueza, né? O cara entrou na década de 40 na Varig, tem algumas histórias que ninguém mais tem. Então, por exemplo, a história do Beta, quando o Beta teve um dos ataques cardíacos lá dele, ele ficou no hospital e mandou comprar um binóculo, porque o hospital era perto, né? Era do lado do aeroporto, e ele ficava... Ele era muito orcaholic. E ele ficava com um binóculo vendo se os aviões estavam saindo e chegando pontualmente, dando ordem pras pessoas, ó. Gente, então assim, quem mais tem essa história? Ninguém, né? Só ele que era o cara que tava lá acompanhando tudo. Eu acho que assim, ainda mais que a gente tá fazendo podcast narrativo, então a gente vai ter que fazer reportagem, vai ter que ir pra rua entrevistar as pessoas, pra um lugar que for entrevistar as pessoas. Gente, se você quer fazer isso, você tem que gostar de gente. Você não tem esse negócio. Olha, se tem... Você tem que gostar de ouvir uma história. pessoa que gosta de gente, é a Letícia Toledo, porque as entrevistas remotas a gente, né, fazia por Zoom, Riverside, várias ferramentas, e nossa produtora e diretora Ana Maron coordenava a parte técnica, apertava o REC, falava pra pessoa, tá de fone de ouvido, então não sei o quê, apertava o REC e ficava na sala lá de casa acompanhando a gravação. E um belo dia, cara, eu ia, voltava, passava, eu falava, ainda tá tendo a gravação? Ela tá. Tipo, aí ela saiu, foi pegar nossa filha na escola, voltou, ela falou, fica aí olhando. E foi o quê? 5 horas de gravação? 5 horas de gravação por entrevista no Zoom, né? Você fica naquela coisa que não é tão gostoso quanto você tá com a pessoa ali, né? Mas é super importante, exatamente, porque você tá falando, é a história da pessoa, né? Então você pensa, tá bom, eu vou usar 2 minutos no podcast. Mas, poxa, a pessoa meio que, assim, a pessoa é o crachá nesse caso, né? A pessoa, assim, viveu 40 anos trabalhando na Varig e dedicou 40 anos, e muitas eram workaholics, né? Então, era a vida dessa pessoa. Então, você tá indo pro lado, assim, você não tá indo pra essa pessoa falar sobre negócios. Você tá indo pra essa pessoa pra ela te contar a história da vida dela. Então, você tem que ter um tato ali, né? De ouvir, acho que é uma questão de um respeito ao tempo que a pessoa abriu o espaço na casa dela, igual a gente teve também o Martin Burns Miller, que é outro personagem que pra mim foi um comissário da década de 50 na Varig, e até trabalhou até perto dos anos 90 ali na Varig, e ele tem assim, ele mostrando na casa dele, ele tem o escritório e ele tem um computador onde eles criaram um software que eles rastrearam todos os aviões que já passaram pelo Brasil, assim, todos os aviões de companhias aéreas brasileiras, e sabem onde eles estão, de onde eles foram. Então esse avião de tal ano a tal ano esteve na Varig, depois foi pra Transbrasil, depois não sei o que, hoje em dia tá na Gol, assim, umas coisas... ou tá no Ferro Velho, então eles sabem o destino. Então assim, a vida dele, aquilo ali, ele tem pastas e mais pastas da história e tal. É engraçado porque são momentos diferentes, né? Na hora da entrevista, seu compromisso é com o entrevistado. Assim, você tá ouvindo a história deles, tem que respeitar eles, tem que ser capaz, assim, às vezes fazer perguntas difíceis pro entrevistado, que ele pode até ficar às vezes ofendido.
ele mal sabe ele que você tá agindo a favor dele. Você tá tirando dele a história, tá fazendo o melhor registro possível de uma história que aconteceu. Só que depois que você fez esse registro, respeitou aquele entrevistado e a história dele, e tratou essa pessoa com respeito e tudo mais, tá? Você tem... distorcer, brincadeira. Não, você tem um outro compromisso a partir de agora, que é com o ouvinte. Boa. Exato. Entendeu? Que é com o ouvinte, com o espectador, seja lá como for. Que é assim, agora eu preciso contar essa história pra essa pessoa aqui. E o que importa, né? Tem até uma parte lá de explicar, tipo, resolução judicial, o primeiro lote do pagamento. Isso aqui é isso, você tem que explicar. Até, legal, os funcionários, aí a gente tem o último episódio é meio o pós-mortem, né? O que aconteceu e tal. Mas antes de continuar os personagens, tem a história de que essa visita que você fez na pizzaria, nos documentos e tal, foi, sei lá, um mês ou menos de um mês antes das enchentes do Rio Grande do Sul. Como é que foi essa história? Sim, é isso, né? A gente foi pra lá, tava tudo bem, imagina, não tinha nem, né, qualquer sinal de alguma coisa. E aí, de repente, a gente começa a ver as notícias no jornal, né, nos jornais que, enfim, tá inundando aqui e ali. E aí a gente, meu Deus, a preocupação, né, assim... Será que exatamente as pessoas... na cidade vocês tinham visitado. A gente tinha acabado de ir, a gente tinha visitado esses personagens, né, conhecido as histórias de vida. E agora? Como é que estão essas pessoas, né? E aí a gente descobre algumas coisas, por exemplo, o Mário de Albuquerque, esse biógrafo do Beto, a gente foi na pizzaria e ele levou uma série de documentos que a gente fotografou, que infelizmente durante as enchentes se perderam, né? Foram documentos que acabaram... A família tá bem? Tá todo mundo bem? A família tá bem, graças a Deus, então dos males o menor. Mas infelizmente é isso, a gente tem documentos que não existem mais, que foram levados pela enchente. Mas ufa, a gente entrou em contato, né, a Ana, a gente assim, Ana, pelo amor de Deus, fala com o pessoal, saber se tá bem. Não, tá todo mundo bem. Lá o pessoal que falou com a gente num bairro, né, que não vou dar spoiler aqui, mencionar, mas um bairro muito precioso pra história. Ufa, tá todo mundo bem, a pizzaria existe, a casa, nananã. Essa história do bairro é legal, que foi outra impressão que a Ana teve, assim, da necessidade das pessoas de contar suas histórias, mas como foi um ambiente legal, tipo, a galera recebeu vocês com bolinho. Eu nem sei, conta a história porque eu não sei direito, era tipo assim, vocês iam falar o quê? Com uma pessoa e quando chegaram lá tinha o bairro inteiro, como é que foi isso? A Ana fez contato com uma pessoa, que a gente sabia que aquele bairro era importante, então a gente precisava ir lá, entender se aquele bairro era importante, assim, não, mas esse bairro já foi importante no passado, por causa disso, agora como é que tá? A gente não sabe bem. Aí falou assim, não, tem uma associação de moradores aqui, vem cá que fulana de tal, uma pessoa, então uma mulher ficou de nos receber lá, uma moradora, e falou assim, eu vou arranjar outra pessoa pra falar com vocês, porque a gente falou, seria interessante ter mais de um. A gente chegou lá, um grupo de 15 pessoas, numa associação, assim, de madeira, uma associação grande, um espaço que é meio que um auditório ali que eles usam. Formaram várias cadeiras de plástico, assim, formaram uma semi-roda e no canto tinha uma mesa com bolo, com, assim, a torta salgada, com refrigerante, com café, com uma térmica também, obviamente, de água quente, porque estamos falando, né, um bom chimarrão ali no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, apesar de estar um dia super quente. Então, e foi muito legal. E tinha até um projetor com uma série de slides que eles fizeram pra montar. E o último personagem que eu quero citar, que é o cara que mais aparece na série, é o Panda Betting. Mas ele é um cara legal e a ligação dele com a aviação é muito grande. Tipo, vocês foram na casa dele e viram que é praticamente um museu. Como é que é? Como é que foi isso? O Betting tem uma história, assim, né? Que tem a lenda de que as primeiras palavras, né? Que a gente não sabe o quanto é verdade e mentira. As primeiras palavras dele teriam sido, segundo o pai dele, Varig, 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 né? Teria sido o slogan da Varig. E é um cara que tem a história inteira. Então, aos 12 anos, ele já tinha na cabeça que ele ia trabalhar com aviação e conhecer o presidente, acho que era da Transbrasil na época, enfim. E aí você chega na casa dele, que não é a casa da família, da mãe dele, que hoje ele não mora mais no Brasil, mas tem um subsolo cheio de miniaturas. Ele é obcecado ao nível em que ele tem... As pessoas têm dioramas de várias coisas. Ele tem dioramas de aeroportos, de pistas de aeroportos. Com os aviões que
que operam, que ele sabe que operaram, e na verdade ele faz recortes específicos. Esse aqui é Congonhas em 1900 e... Não é qualquer Congonhas. Exatamente, no ano tal. Tem um recorte histórico, porque aí porque ele vai escolher os aviões que operavam naquela época. Esse aqui é um Electra, esse aqui é um... Então eles vão escolhendo... Ele tem um livro que vocês ganharam, que a gente ganhou, que é um catálogo de aviões, é isso? Que é um catálogo que ele são as fotos que ele tira, porque o hobby dele é o quê? Fotografar aviões. E aeroportos. Então ele vai pelo mundo inteiro, caçando as aeronaves que ele quer fotografar. E tirando fotos delas. E inclusive ele fala, né, que depois do atentado de 11 de setembro, que ficou mais difícil. E ele chegou até a ser preso uma vez, porque falaram assim, ele estava em um país altamente perigoso, e falaram assim: por que raio você tá tirando foto dos nossos aviões? Inteiro aqui tirando. E assim, você tá tirando foto da cabine, por quê? O que você quer fazer, né? Assim, você quer, né? É um personagem apaixonado. E por último, e mais interessante, ele casou com a esposa em Congonhas. E não foi ele que teve essa ideia. Ele jura que não foi ele. Foi a mulher dele que teve essa ideia. Mas é super legal a história do Panda. E a gente conta isso, conta do casamento, conta essas histórias dele. E ele é super simpático. Ele também explica e ele ajuda muito a gente a amarrar essas pontas. Porque ele tem um livro sobre a Varig também, que ele escreveu, que ele foi pesquisar. Então, ele nunca trabalhou na Varig em si, mas ele trabalhou... Por exemplo, foi o cofundador, foi o funcionário número 1 de outra companhia aérea. Olha que engraçado, porque a gente fala do Rubem Beta, que foi icônico. A gente foi entrevistar o funcionário número 1 de outra companhia, que foi a Azul, que é a Azul. Então ele foi, e a Azul começou, o primeiro escritório da Azul era na casa dele. Então ele e o David Neeleman, que é o fundador, o americano, eles se reuniam lá e assim, foram elaborar como é que ia ser. Ele foi, o primeiro cargo dele era diretor de marketing, de uma companhia que só tinha 2 pessoas. E ele foi, então vamos adotar esse nome, vamos trazer um serviço assim, assado. Foram definindo, criando a concepção. Biblioteca viva da... E ao mesmo tempo eu acho interessante que é uma pessoa que nos traz uma visão, né, não vou falar em detalhes para não dar spoiler também, mas uma visão crítica da Varig, né? Não é aquela pessoa apaixonada por aviação e apaixonada por todas as companhias aéreas de uma maneira assim, poliana, né? Ele entende quais foram as razões e o que deu certo, o que deu errado, e inclusive no estado da aviação atual no Brasil, né? Então é isso, e agora estamos no ar, em todas as plataformas. Como deu pra ver, é super fácil, quer fazer um podcast desse aí rapidinho, de uma semana pra outra a gente senta aqui na mesa e faz tudo. Não, brincadeira. Eu quero terminar perguntando pra vocês dois, mas principalmente pra Letícia, que literalmente viajou e viveu isso e tal. O que você, tanto no Saga Magalu quanto esse, viu que o áudio trouxe? O fato da gente estar... Ano passado eu fiz um painel no Rio 2C com um monte de gente, tinha o Chico Felite, e ele tava tipo no auge lá das criações dele, da mulher da casa abandonada, que eu sempre me enrolo pra falar. Ele contou que alguém virou pra ele e falou assim: Chico, você devia fazer isso que você faz aí, você inventou esse formato, você devia fazer em vídeo. Ele, sim, chama documentário, já existe, já inventaram isso, não inventei nada e tal. E aí ele tava justamente contando essa parte da facilidade que o áudio dá, do poder do áudio, todas essas coisas que eu espero que as pessoas peguem, essa conexão com todas essas histórias que a gente contou, de você estar ouvindo, mas até você, não tô sem clubismo dizer que áudio é melhor do que vídeo, gostaria inclusive de contar essa história toda de novo em vídeo, a gente tem material, mas qual a diferença de fazer, a facilidade ou não de fazer 100% em áudio, contar esse tipo de história em áudio? Eu sou uma grande defensora do podcast em áudio, porque desde o começo, eu lembro quando eu comecei a fazer o Do Zero ao Topo, o pessoal falava, não, grava em vídeo. Isso foi 2019. E aí não tinha o costume ainda de gravar em vídeo. Eu falava, não, só áudio. Porque áudio, eu tava levando as pessoas, embora eram homens de negócios, então, comecei o Do Zero ao Topo, trazia o CEO, o fundador da empresa, ou a fundadora, para contar a sua história. A primeira pergunta que eu fazia para a pessoa não era assim, então, quando que você teve a ideia do seu negócio? Era que foi assim, a primeira pergunta que eu fiz para você hoje. Não, que era assim, onde você nasceu e cresceu? Porque eu partia do pressuposto que o zero de cada pessoa é diferente, de que as influências que vão
surgir, para ela construir uma empresa, elas vêm da infância. Muitas vezes vem, né, aquela coisa do connecting the dots, né, assim, que você consegue olhando para trás. Então, e aí, se você faz essa pergunta em vídeo, né, o CEO que tá acostumado, ele fecha assim a gravata e eu nasci no ano tal e fundei no ano tal e bora pra frente, tive a ideia da empresa dia tal. Agora, quando você tá no áudio, no começo a gente não usava nem mesa. O que era? Era um sofá. E a pessoa era obrigada a segurar o microfone. Legal. Então ela ficava no sofá, assim. Primeiro que já, né, no sofá a pessoa se joga, assim. E aí ficava com aquele microfone. Eu nasci no ano tal, meu pai fazia isso. A pessoa tinha uma noção de que ela estava realmente num ambiente tranquilo ali para contar a história. Quando começou, a gente teve que transformar isso em vídeo. Então isso... E aí serve pro Saga Magalu, serve pra tudo. Muitas vezes no Saga Magalu você pega pessoas, e aqui também foi o caso do Portas Fechadas, pessoas que não estão nem um pouco acostumadas a contar a história delas e tal. E aí você bota uma câmera na frente da pessoa, luz, e fala assim, gravando. E aí, esse gravando, quando você tá conversando com a pessoa, é tranquilo. A hora que você fala gravando, tá valendo, a pessoa congela. Então, muitas vezes é outra pessoa. E aí, no áudio não tem isso. No áudio é tipo, já tá gravando. Muitas vezes o Bruno falava assim pra mim, fazia assim, tipo, já tá gravando, um sinal de que já tá gravando. E eu tava falando com a pessoa, assim, normalmente, já tava perguntando. E às vezes a pessoa perguntava, mas já tá gravando, né? Eu falava, já tá. Então tá bom, nossa. E continuava. Porque você também tem esse recurso mais de falar pra pessoa, olha, vamos escolher só alguns trechos, o que você não se sentir à vontade, a gente vai e volta. Então é muito mais gostoso, e eu acho que aí tem um outro lado que eu queria defender, que é a parte de conexão com os ouvintes. Eu acho que assim, você conseguir reter a atenção das pessoas só pelo áudio é muito mais difícil. Porque a pessoa ainda tem a visão livre, né? Então, na visão, ela tá fazendo qualquer coisa. Tá dirigindo, tá lavando louça e tal. Por outro lado, no momento que você realmente consegue, você cria uma conexão, ela emocional ali com a pessoa, uma ligação muito mais forte do que seria só no vídeo. Acho que o Scott Galloway, ele tem... Eu lembro de um texto dele antigo que ele falava isso no blog dele, sobre assim, que o cara que chega... que me conhece por causa dos meus textos, ele chega pra conversar comigo como se estivesse conversando assim, né, mais retraído, né, porque eu sou o poderoso Scott Galloway que escreve os textos. O cara que me viu dando uma entrevista, ele também chega pra mim com um tom mais assim. Agora, o cara que me ouve no podcast, ele chega, e aí, Scott? Como se fosse meu amigo. Então você cria um elo emocional com as pessoas, que é uma questão, e fala que você faz o cérebro das pessoas trabalharem mais, porque elas têm que imaginar. E isso é a questão dos livros também, né? O fato de você ler, quando você lê, você imaginar aquelas cenas, cara, é muito gostoso. E muitas vezes, às vezes você vai pesquisar e você vai ver, nossa, não é nada do que eu imaginei. Mas é muito mais gostoso você colocar o seu cérebro para exercitar isso. Enfim. Mas é isso, o áudio causa esse tipo de coisa, mas estamos aqui com 3 câmeras, um dia você vai ver isso no YouTube e tá tudo certo. A gente vai se adaptando também, né? A gente vai se adaptando. E literalmente a gente se acostuma e faz. Eu acho que tem lugares se encaixam, esses produtinhos, eles se encaixam em lugares diferentes, assim, isso aí. tipo. Por outro lado, o da Varig seria muito gostoso. Tinha horas que eu fui ver um vídeo da Real Aerovias da década de 50, deles anunciando como era luxuoso, e aí tinha as imagens, e são imagens que são coisas que você não tem no áudio, então são escolhas, né, assim. E agora o desafio para quem tá vendo a gente, para quem tá ouvindo, é o seguinte: eu vou perguntar pros dois ideias de empresas pra gente cobrir na segunda temporada. Mas você que tá ouvindo a gente tem que entrar de preferência no aplicativo do Globoplay, mas pode ser em qualquer plataforma de podcast, e sentar o dedo no play, ouvir muito, pra Globo virar e falar assim, nossa, que legal, esse podcast fez sucesso, precisamos da segunda temporada. E brainstorm aqui, quem vocês acham que dá caldo de segunda temporada? Eu acho que o primeiro desafio com essas séries, com essas temporadas é o seguinte: a gente, em geral, quando a gente pensa nas super empresas icônicas, elas, em geral, a maior parte delas morreu
na virada do século. Porque o Brasil sofreu mudanças muito grandes, econômicas muito grandes. Não foi só o Brasil e o mundo. Então, assim, varejistas como Mesbla, Mapping, foram sendo varridas pelo que aconteceu na década de 90, 80, 90, mais 90 e tal. Então, assim, sei lá, muita gente já fala direto, tinha que ter Mesbla e Mapping. Podia ser, como são parecidas as duas, são histórias diferentes e tal. A gente chegou a falar em Itapemirim, que acabou há menos tempo. Mas, fazer outra empresa de transporte e tal, não sei o quê. Não, é porque na minha concepção é isso. O Portas Fechadas, pra mim, não necessariamente é portas fechadas. A empresa não existe mais, riscou o CNPJ, mas a empresa deixou no imaginário das pessoas algo que não existe mais. E aí eu cito onde eu comecei minha carreira, né, na Editora Abril, que eu falo assim, a gente pega a gráfica da Editora Abril, pra quem é de São Paulo, o prédio na Marginal Pinheiros, que fica ali do lado do Terminal Pinheiros, tinha árvorezinha lá em cima, Abril, e você entrava na recepção, assim, tinham todas as marcas, assim, estampadas no mezanino, que era uma coisa lindíssima, e o busto do fundador, e isso não existe, aquele prédio não existe mais Abril lá. Então a Editora Abril ainda existe, num espaço pequeno, num bairro, na Vila Mariana, continua, Vila Madalena, aliás, continua publicando algumas coisas, tem uma marca ou outra, mas é uma sombra do que já foi. Então, como é que uma empresa que é a maior editora da América Latina e que tem MTV, tem tantas histórias, ela mingua, ela chega a esse... Isso é importante entender também, porque é aquela questão do império, de se constrói algo tão grande que parte-se do pressuposto de que é too big to fall, né? É uma empresa grande demais para deixar de existir no mercado. E sempre vai ter alguém que vai socorrer ou que vai ajudar. E, na verdade, não. Em algum momento, ela, enfim, deixa de existir como a gente conhece, né? Eu, como agente do caos, queria falar da empresa que virou verbo, a empresa que foi de Americanas, que é Americanas, mas é isso, ainda está muito recente. Até a história que você ali falou no início, assim... A história ainda está se desenvolvendo, ainda tem documentos para sair, entrevistas, pessoas abrirem o bico e tal, então talvez não seja o tempo, mas eu, em nome do caos, queria ir de Americanas. Eu acho que empresa que acabou 2 anos atrás, não é que não dá para contar, gente, dá, mas assim, eu acho que é menos rico, porque você não tem esse tempo de marinar as coisas e tal. Eu acho que geralmente... É minha percepção, que pode ser provada errada por alguma outra evidência. Mas acho que em geral, por exemplo, sei lá, você olha para a década anterior, por exemplo, sabe? Tipo, e eu acho que... porque aí você vai ter uma geração que vai conseguir lembrar da empresa. Sim. Que eu já senti isso com a Varig, assim, muita gente falou assim. Sim. Nunca vou de Varig. Varig, como assim, né? A apresentadora do programa nunca voou de Varig. Então, aí você acaba falando de uma coisa que as pessoas meio que não sabem o que é. Então, assim, acho que é legal, de repente, buscar um pouco, mas sempre com esse viés de empresas que dominaram segmentos, que se tornaram muito sinônimo de alguma coisa importante. Até a expressão que a Letícia usou, assim, você não acreditar, caramba, uma empresa desse tamanho deixaram, que também rola isso muito nessa temporada da Varig. Nossa, relaxa, eles não vão deixar a Varig falir porque ela é muito importante. E faliu. Então, assim... Uma rede de lanchonetes que tenha acabado, que seja interessante, acho que essas coisas assim que... Pode também ser sobre a lojinha que a gente teve lá na Ilha do Governador. Interativa. Muito bem, gente. Muito obrigado. E o Momento Saiba Mais desse Boa Noite Internet vai ser roubado no jogo, que eu quero que vocês indiquem as fontes, o material do Betting, outros canais de YouTube que a gente citou, livros e tal, eu vou botar na descrição, mas para não parecer que foi tudo, tiramos do zero, inventamos a história da Varig, quais foram as fontes, quem escutar esse Boa Noite Internet, quem ouviu Portas Fechadas e falar assim, eu quero entrar nesse buraco do tatu e saber tudo sobre a Varig, onde encontra mais informações? Eu acho que duas das fontes mais legais são a biografia do Rubem Berta, escrita pelo Mário de Albuquerque. E eu
enfim, tem outras coisas que ela vai lembrar aqui, mas assim, eu gosto do livro do Betting, que é um livro sobre a Varig e tal. Eu acho que são duas fontes ali que eu acho que tem... Porque o que a gente notou logo de cara é assim... tem uma dor muito grande pelo fim da Varig. Sim. Então, vários livros que a gente vai encontrando são assim... A tragédia do fim da Varig, entendeu? Tipo assim, são variações sobre esse tema. E eles são extremamente importantes. A gente leu todos eles para dissecar e para pesquisar e para procurar pessoas para entrevistar e tal, não sei o quê. Eu citaria, aí aproveitando o multimídia, eu gosto muito da série que o Lito Souza faz no Aviões e Músicas, no YouTube, no canal, e que ele conta a história. Tem um sobre a história da Varig, tem um sobre a história da Real. Cada vídeo ele conta a história de uma companhia aérea. Acho que da Varig são em 2 vídeos que tem a história. Mas é porque é muito legal, ele consegue fazer um resumo e um balanço muito bom, assim. O storytelling o Lito é um fenômeno, né? Exatamente. É simpático. Foi outro que a gente ouviu, fica aqui também a dica, que está Ele lá tem um no podcast. Globoplay, que é o... Atenção Passageiros. Não tá mais, não existe mais. Não tá gravando, não tem novos episódios. Mas tá lá o acervo e é muito bom também. Muito bom. Então acho que eu citaria ele. E pra quem quer se aprofundar de verdade, estilo Panda Betting, o próprio Panda Betting tem um canal no YouTube em que ele entrevista várias pessoas, inclusive, assim, e aí é estilo essas entrevistas, assim. O Martin Burns Miller, 2 horas falando sobre a carreira dele e detalhando histórias, assim, que ele viveu lá. Então, assim, quem quiser entrar no buraco de rato... Mas, sinceramente, você quer saber sobre a Varig? Ouça a primeira temporada do Portas Fechadas. Claro, Portas Fechadas, é isso aí. Gente, muito obrigado por terem passado esse tempo aqui, nesse Branded Content da Ampere. Não, esse making off, eu achei legal entender até coisas que eu mesmo que participei do projeto não sabia. Muito obrigado por virem aqui hoje. Valeu, galera do Boa Noite Internet. Prazer. Nada. Obrigada. O Boa Noite Internet é um podcast da Ampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron. A edição de vídeo é da Clara Ishikawa. E a produção executiva é com Gui Pinheiro. Até o próximo episódio. Ampere.